interessante que o quarto Dalai Lama, o quarto Dalai. Então, na verdade, se levarmos a sério essa questão da reencarnação, todos os Dalai Lamas é a mesma alma reencarnada várias vezes com a única missão de governar o Tibete. É um espírito único que reencarna ao longo do tempo. Certo? Uma missão de ser um líder espiritual na Terra. O quarto Dalai Lama, ele faz a seguinte profecia. Ele diz que o 14º Dalai Lama seria o último Dalai Lama do Tibete. Que depois disso não haveria mais Tibete. Não haveria mais Estado e por um motivo acabaria o Tibete. E o 14º é esse que está aí. Tá? E realmente vou provar para vocês que não existe mais Tibete. Ele também faz uma profecia muito interessante. Ele diz o seguinte, que esta época, né, os tibetanos se dispersarão pelo mundo. E o sinal é esse, olha o sinal é esse. É quando, olha e fala, quando os pássaros de ferro voarem. Quando os pássaros de ferro voarem e os cavalos andarem sobre rodas. Cruzar o planeta sobre rodas. Carros, né? E aviões. E que período nós estamos? Né? E a profecia foi cumprida ou não foi? Muito bem, para vocês terem uma ideia, agora nós vamos falar o que aconteceu com o 14º Dalai Lama e com o Tibete. Este filme, 7 anos no Tibete, vai mostrar exatamente a invasão chinesa no Tibete e a expulsão do Dalai Lama do Tibete. Vai mostrar o Dalai desde a infância, ele vem vindo, certo? Até a idade que ele é expulso do Tibete e os chineses invadem o Tibete. É um filme histórico, até para se estudar e para se ter. Então acontece o seguinte, em 1949 ocorre a grande revolução cultural da China, certo? A China se torna um país comunista. A grande revolução cultural chinesa, destituindo o governo anterior de Chiang Kai-shek, né? E expulsando esse governo do Chiang Kai-shek para as ilhas, para a ilha de Taiwan, né? O que a gente conhece como Formosa, né? Ilha de Formosa ou Taiwan. Então o governo refugiado de Chiang Kai-shek na Revolução Cultural Chinesa, que era um governo capitalista, ele se refugia em Taiwan e forma um governo paralelo em Taiwan e a guerra não continua. Os chineses poderiam até ter invadido Taiwan e destruído tudo. Por isso que até hoje os chineses consideram Taiwan como uma ilha rebelde, como um estado rebelde, pertencente à China. Tá? Mas você vê que Taiwan ali tem um regime totalmente capitalista, desenvolveu umas indústrias, tudo pró-Estados Unidos, pró-Ocidente e tal, né? E vira e mexe, a China está fazendo manobras militares na região ali com a intenção de tomar Taiwan de vez, né? Só não fez ainda por muito pouco, porque não é a hora certa ainda, mas que o chinês está de olho lá, ele vai invadir Taiwan logo logo, como se apossou de Hong Kong, né? Muito bem, vamos ver o que aconteceu. Então, nesse período de tempo, né, a China, em seu expansionismo e domínio do território, da implantação da ideologia comunista, que é uma ideologia, presta atenção, a ideologia comunista é uma ideologia totalmente materialista e não aceita, em hipótese alguma, qualquer controle do Estado ou da população que não seja o governo central. Então, qualquer tipo de religião seria um governo paralelo, seria um dirigente paralelo dos ideais do povo. Como
o modelo clássico do comunismo, né, o chamado comunismo marxista, certo? Adaptado por Mao Tse-tung, e a gente chama de maoísmo, tá? Que o Mao Tse-tung vai dar uma adaptada na filosofia marxista e adapta a cultura e aos ideais chineses, da política chinesa, e cria o maoísmo, o comunismo maoísta. Tá? Ele escreve a sua famosa cartilha, né, que o povo tem que obedecer e tal, aquela coisa toda, e tenta expandir e controlar todo o território chinês para que todo o território viva intensamente a mesma política. E, por volta de 1950 a 51, os chineses vão reivindicar o Tibete como parte de seu território e de sua cultura, com grande interesse nas minas de minério de ferro que existia na região. Tá? Potencial energético da região, os chineses sempre ficou muito de olho nessa região, né? Por causa disso. Então, o governo invade o Tibete, tira o Dalai Lama totalmente do poder, tá? Instala um governo interino e destitui totalmente os poderes do Dalai Lama como governador deste estado, desse país. E ninguém no mundo, nenhum outro país no mundo vai acudir o Tibete, certo? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando a Coreia, que era um único país, era a Coreia, houve uma revolução cultural na Coreia do Norte, tentando instalar um regime comunista na Coreia, apoiado pelos russos e pelos chineses, como uma expansão dos seus ideais. O ocidental, os Estados Unidos e o Ocidente, fecharam o pé contra, não, vocês não vão fazer uma expansão comunista aqui, mandou tropas, guerra, e fez uma puta guerra, apoiou a guerra, o lado capitalista de resistência à invasão comunista, a ideais comunistas, certo? Então até hoje você vê que essa guerra da Coreia, a Coreia foi dividida em dois, pela metade, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul pró-capitalista. Uma guerra que até hoje não terminou. Um armistício que não foi assinado está lá parado. Okay? A mesma coisa foi acontecer no Vietnã. Quando o Vietnã foi se tornar uma potência comunista, por ideais comunistas, houve uma guerra civil dentro do Estado, apoiado pelos russos e pelos chineses. Mais uma vez, os Estados Unidos e o Ocidente foram lá enviar tropas para defender os ideais capitalistas e impedir que um regime totalmente comunista se instalasse na região. Perfeito? Isso porque os Estados Unidos e o Ocidente tinham um interesse muito grande, estratégico, naquela região específica, tanto da Coreia quanto do Vietnã. Mas, quando a China resolveu invadir o Tibete, eu pergunto, por que os Estados Unidos e o Ocidente também não apoiaram e não foram contra? Simplesmente porque o Tibete era um país sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse econômico para os ocidentais. Então, largar lá, deixa, não tem importância nenhuma, vai lá, pode invadir, fica à vontade. Porque o mundo, ele funciona assim, por interesses. De posições, de energia, de acordos e tudo mais. Né? Então, um pouco dessa história do Tibete. O Tibete é conhecido como o teto do mundo. Né? A cidade que fica no teto do mundo, dos pontos mais altos do planeta, na Cordilheira do Himalaia. Né? Quase 5, 6 mil metros de altura, é um negócio absurdo. Né? Muito bem. O que acontece com a invasão chinesa? Presta bem atenção. Quando os chineses invadiram o Tibete, a população tibetana era de aproximada 1,5 milhões de tibetanos. 1,5 milhões de tibetanos. Prestem atenção. Existia, na época da invasão, 6 mil mosteiros ou monastérios. Presta atenção. Os chineses destruíram todos os monastérios. Todos. Para dizer que não todos, hoje, atualmente, desses 6 mil, existem apenas 12. 12.
Toda a história e a cultura tibetana estavam nesses monges. É biblioteca, é livros, obra de arte e tudo mais. Os chineses simplesmente sumiram com tudo isso, ou destruíram, ou queimaram, e as coisas que eles achavam que tinham valor, eles venderam para o mundo para pegar moeda estrangeira, para pegar dólar, vamos supor. Eles acabaram vendendo isso para o exterior, né? Houve uma certa resistência no começo da invasão chinesa no Tibete, uma certa resistência, um pequeno exército que tinha o Tibete, aquela coisa toda, mas fraquíssimo. Chineses abafaram, destruíram. Até hoje tem mais de 3.000 dissidentes tibetanos presos que são torturados, trabalham em campos forçados, hoje no Tibete. Para vocês terem uma ideia, o ideal chinês era destruir totalmente a cultura tibetana e implantar uma cultura tipicamente chinesa e comunista, obedecendo os ideais comunistas, onde a religião não tinha valor nenhum e você tinha que seguir exatamente a cartilha maoísta. Então, o que ele fez para fazer isso? Ele migrou para lá 6 milhões, olha, 6 milhões de chineses. Hoje, o Tibete está totalmente descaracterizado. Não existe quase tibetano no Tibete. E a invasão chinesa, dos chineses, cultural chinesa, destruiu todas as raízes e toda a comunidade e os costumes e a vida tibetana, o meio de vida tibetano. Hoje, se você vai, por exemplo, fazer uma viagem no Tibete, vai visitar Potala, Lhasa, é tudo lá para inglês ver só, sabe? Tudo fachada. O monge não apita nada, não pode fazer os seus discursos, não pode... Sabe, existem algumas coisas que tem lá, mas para visitante. Como o templo de Shaolin na China. Sabe, é uma coisa para inglês ver, só aquela fachada. Mas o monge não apita nada, não pode realmente exercer a sua religião, espalhar a sua religião no povo. Por exemplo, o retrato do Dalai Lama é proibido em todas as residências. Se você tiver um retrato do Dalai Lama, você comete um crime. Bom, em determinado momento, depois da invasão, né, no ano de 1959, no ano de 1959, o Dalai Lama é forçado a fugir do Tibete, senão seria morto. Então ele foge do Tibete e leva com ele cerca de 80.000 tibetanos exilados que vão se exilar em basicamente 3 países da região, que é a Índia, né, no norte da Índia, o Nepal e o Butão. Então os chineses, os tibetanos, eles começam a se espalhar pelo mundo. E cumprindo a profecia do Tibete, lá do 14º, dizendo que os tibetanos iriam se espalhar pelo mundo. Por exemplo, o Tibete não existe mais, o Tibete foi destruído. A cultura, tudo, os chineses invadiram, botaram o chinês no lugar do tibetano e fez os tibetanos sair de lá e o tibetano não apita mais. A religião, a filosofia, isso não existe mais no Tibete. Né? E se existir é uma coisa super secreta, super vigiada pelo governo, você vai preso, é perigosíssimo. Né? Hoje, o Dalai Lama, esse Dalai Lama que está aí, é esse que foge, já jovem na época, ele instalou um governo no exílio. Ele está em Dharamsala, no norte da Índia. Existe uma cidade tibetana onde ele tenta preservar a cultura, os costumes e tudo mais do Tibete. E o Dalai Lama existe hoje muito movimentos de artistas, né? O Richard Gere, o próprio Brad Pitt, um monte de pessoas que viveram essa experiência no Tibete, que apoiam o movimento do Dalai Lama de retornar para o Tibete. Mas isso eu falo para vocês que não vai acontecer. Como profecia esotérica, não vai acontecer. O mundo vai entrar no maior de todos os seus colapsos, que é a grande transição planetária. Vai ocorrer holocausto nuclear, vai ocorrer uma grande transformação planetária, e o Tibete nunca vai ser mais nos moldes como antigamente. O planeta vai passar por um processo muito grandioso. E por causa desse processo grandioso de transição e transformação planetária, e a chegada do Comando Astar e o final do projeto kármico, é que está acontecendo esse... Porque as pessoas perguntam, mas Laércio, como que pode as trevas vencer a luz?
um país, um estado totalmente de luz, governado por seres, vamos por na luz, espiritualistas, ser massacrado e destruído pelas forças das trevas. Como você me explica isso? Muita gente fez essa pergunta para mim. Né? E eu vou tentar responder isso de uma forma totalmente mais cósmica, mais expansiva. Tá? Muito bem. E o Dalai Lama, você vê que ele anda de canto em canto para o mundo, visitou o Brasil. Recentemente ele estava nos Estados Unidos sendo recebido pelo George Bush, até como secretário de Estado, né? Com aquela honra de Estado. Isso causa uma fúria do governo chinês sem precedentes. O governo chinês fez um protesto do Bush receber o Dalai Lama lá com honras de Estado. Né? Porque ele não governa nada na China, ele não governa Estado nenhum. Né? Mas, tradicionalmente, o mundo volta-se para a causa tibetana. Certo? E os chineses não têm como controlar isso. Porque foi realmente uma carnificina, uma tortura, uma destruição de valores culturais que o governo chinês fez com o Tibete. Tá? Então, realmente, hoje, o que existe é isto, essa situação. E o interessante, veja bem, que hoje nós temos no exílio, distribuído nessas 3 regiões, aí para o resto do mundo, né, nós temos cerca de 200 monastérios construídos ao redor do mundo. Mais centrado nessa região aqui, a maioria deles. E 600 núcleos, 600 centros tibetanos espalhados pelo mundo. Centros da religião tibetana. Né? Que a gente chama... Tem um nome especial, eu não falei ainda da religião tibetana, do budismo tibetano, que é chamado de lamaísmo tibetano. Tá? O lamaísmo é uma forma estritamente tibetana de praticar budismo. Da mesma forma que o Zen budismo é uma forma tipicamente japonesa e chinesa de praticar budismo. Tá? O lamaísmo é especificamente a religião tibetana. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou tentar dar uma ideia para vocês aqui. Com a aproximação do final do ciclo planetário, né? Com a aproximação do final do ciclo planetário, o comando astral, o comando do projeto Terra, começou a preparar a humanidade para a grande transição planetária, para o final do ciclo planetário na Terra. E essa preparação acontece, o final da Segunda Guerra Mundial é o marco de um período que a humanidade iria enfrentar terrível. Certo? As 2 guerras foram períodos extremamente terríveis, 2 guerras mundiais. Ou seja, o século XX, o famoso século XX, ele vai ser exatamente, gente, as portas do chamado século XXI, né? Que vai colaborar com o início da grande transição planetária. E quem quiser saber mais informações sobre especificamente sobre essa transição planetária, eu tenho um seminário com 3 DVDs sobre a grande transição planetária especificamente. Mas a história do Tibete, o fim do Tibete, está intimamente ligado, cosmicamente ligado à transição planetária.